me chamo Valéria, eu sou professora de Química, Física e Biologia e eu vou estar nesse período de recesso, né, que a gente está todo mundo em casa e vai estar acelerando agora um pouco nossos estudos. Nesse momento mais reclusos, eu vou estar dando aula de ciências para você, né, de Química, Física e Biologia, e tirando as dúvidas de vocês em algum conteúdo que vocês tenham dúvidas, ou até mesmo orientação sobre os estudos, em que estudar, o que é mais necessário. Estarei aqui à disposição para vocês, certo? A aula de hoje vai ser sobre modelos atômicos. E para isso a gente precisa compreender desde como surgiu, né? De onde veio essa história dos modelos atômicos, toda a história de como foi se desenvolvendo ao longo dos anos os átomos, certo? Para a estrutura atômica que nós temos hoje, precisou vir ao longo dos anos, vários estudiosos, vários pesquisadores, desenvolvendo cada um tendo a sua descoberta, certo? Os pioneiros nessa história foram filósofos gregos. Eles se chamavam Demócrito e Leucipo. Eles basicamente faziam várias pesquisas, e não só com relação à física, à química, à ciência no geral. Eles faziam várias pesquisas de filosofia, certo? E nessas pesquisas eles acabaram se questionando de onde tudo era feito, de onde vinham todas as coisas, certo? E nesses questionamentos deles, eles começaram a perceber que tudo era. Quando a gente pegava um material, se a gente cortar uma vez, vai ficar 2 pedaços menores. E se a gente cortar mais uma vez, vão ficar mais 2 pedaços menores. E assim sucessivamente. E eles ficavam se questionando em que momento a gente não iria mais conseguir cortar esse material, certo? E eles começaram a imaginar na teoria atômica, ou seja, eles imaginaram que existia uma matéria em que tudo era feito e que isso seria basicamente a matéria indivisível, tanto que eles chamaram de átomo, que significa não divisível. Quando Demócrito e Leucipo fizeram essa teoria atômica, na época não foi muito vinculada, enfim, os estudiosos daquela época, eles basicamente não deram muita atenção a essa teoria, né? Só mais tarde, muitos anos depois, que existia uma teoria atômica muito semelhante à de Demócrito e Leucipo, que foi realmente reconhecida por toda a comunidade científica, que é a teoria de Dalton, que ela é considerada atualmente a primeira teoria atômica, certo? Demócrito e Leucipo sempre são lembrados pelos seus estudos e pelas suas contribuições para com a ciência, mas a primeira teoria mesmo reconhecida pela ciência, pela química em si, é a teoria de Dalton. Aqui está Demócrito e Leucipo, que é uma imagem ilustrativa. Não é realmente o Demócrito e Leucipo, mas como são estudiosos e filósofos de uma época muito antiga, o que nós temos são basicamente imagens e caricaturas criadas realmente. John Dalton aqui seria uma imagem da esfera, né, de uma bola de bilhar, que é maciça e indestrutível. Já o Thomson, que é o J.J. Thomson, aqui existe uma imagem muito semelhante ao que ele falou. Na época, o Thomson, ele comentou que o modelo atômico dele seria semelhante a um pudim de passas. Bom, então assim, a teoria de Dalton, recapitulando, a teoria de Dalton, ela diz que existe um átomo maciço e indivisível que se parece com uma bola de bilhar. Para quem não lembra, a bola de bilhar é como se fosse uma bola de sinuca, certo? O que é uma bola de sinuca? Ela é uma bola, esfera, que ela é muito dura, ela é muito pesada porque ela é maciça, ou seja, ela é toda preenchida com algum tipo de matéria, certo? E ela é indivisível, porque assim, vocês já viram uma bola de sinuca se quebrar?
Se a gente jogar na parede, é mais fácil a parede quebrar do que a bola. Então, assim, a bola de bilhar é o fato dela realmente ser maciça e indivisível, assim como é a teoria do Dalton, certo? E Dalton ficou reconhecido na época, a comunidade científica concordou com a teoria dele, e, enfim, foi muito aceita. Só que alguns anos depois, veio um estudioso chamado Joseph John Thomson, ou para os íntimos, J.J. Thomson. Então, olha só. Esse átomo aqui do Thomson é basicamente o que ele chamou de pudim de passas, é parecido com cookie. Por quê? Porque aqui a massa do cookie e essas cargas negativas seriam as gotas de chocolate. Mas ele é conhecido mundialmente como pudim de passas. Então, esse é o modelo que ele formulou, certo? E aí, foi uma reviravolta na química e na ciência em geral. Por quê? Porque antes a gente trabalhava com um modelo atômico de uma esfera maciça e indivisível. Agora, ela tem cargas, então isso muda tudo. Então, o pudim de passas foi o modelo atômico do Thomson, certo? E aí, a partir disso, né, como foi uma revolução, todos os outros pesquisadores começaram a reformular seus experimentos, as suas teorias, baseado em um átomo que tinha cargas positivas e negativas. Depois disso, veio outros pesquisadores, que foi, no caso, um muito brilhante, que se chama Rutherford, certo? Ernest Rutherford. Ele teve ele fez um experimento que foi revolucionário, porque ele começou a imaginar um outro modelo atômico que era completamente diferente dos outros modelos propostos. Então, a partir de um experimento usando radioatividade, e foi um experimento revolucionário. Vou explicar melhor aqui para vocês. O modelo de Rutherford se escreve dessa forma, gente. Rutherford. Ernest Rutherford. Ele foi revolucionário primeiro, porque a forma como ele foi alterado já foi bem diferenciado. Por exemplo, aqui é o experimento de Rutherford, certo? Ele fez esse experimento por muito tempo. Ele ficou observando o espalhamento, que é chamado, o nome do experimento é espalhamento das partículas alfas. Ele ficou observando esse espalhamento dessas partículas e depois de muito tempo observando, ele concluiu que o átomo tem mais ou menos essa organização. Então, como foi isso? Ele pegou uma fonte radioativa, né, um material radioativo que emitia partículas alfa. A gente vai ter essa aula ainda, certo? Sobre radioatividade, emissões radioativas. Fica aí para os próximos episódios, tá? Mas ele pegou uma fonte radioativa que emitia partículas alfas, ou feixes de luz que emitiam partículas alfas, certo? E essas partículas, elas meio que bombardeavam, vou usar essa expressão porque é utilizado na química, eles bombardeavam uma folha de ouro, certo? Por que uma folha de ouro? Porque o ouro é um material que ele é considerado estável. Então, essas partículas elas não iriam modificar o material, tá? Enfim, basicamente o que acontecia? Assim como vocês sabem, a radioatividade ela tem o poder de ultrapassar e de penetrar muitos materiais. Então, a radioatividade, essas partículas alfas, elas passavam através da folha de ouro e iam encostar aqui nessa folha de chumbo, certo? E aí o que acontecia? Normal. Todos os feixes de luz passavam pela folha de ouro e iam para a folha de chumbo. Algumas sofriam um leve desvio da sua rota natural. E o que o Rutherford observou disso? Não, um átomo ele vai ter cargas positivas e negativas, não é mesmo?
já dizia o Thomson. Então, enquanto essa partícula alfa passava por aqui assim, ó, umas passavam direto, mas alguma tinha que passar aqui, ó. Opa, tem um átomo não, uma partícula negativa. Então ela sofreu um leve desvio, certo? Então essas partículas que estavam sendo desviadas era normal, já que nós tínhamos um átomo que era recheado de cargas negativas e que fariam normalmente esses feixes desviarem. Só que acontecia uma coisa muito estranha para o Rutherford. Alguns desses feixes de luz, dessas partículas alfas, elas voltavam. Só que os cálculos do Rutherford viram que esses feixes de luz, quando eles batiam numa subpartícula ou numa carga negativa, elas não tinham força suficiente para voltar para trás. Então, esse feixe de luz voltar para trás não fazia sentido se o átomo tivesse essa organização. Então, o que foi que o Rutherford fez? Ele pesquisou e ele assimilou que, na verdade, essas partículas que voltavam completamente para trás nesse experimento, na verdade, era quando as partículas alfa se chocavam contra um núcleo, que era uma coisa mais consistente de um átomo, já que no núcleo a gente hoje sabe que ia ter várias cargas positivas. Então, se eu tenho várias cargas juntas aqui, eu ia ter uma espécie de parede que fazia com que esses feixes de luz voltassem. Diferente de quando ele passava entre os elétrons. Eles sofriam pequenos desvios, mas ele tinha espaço para passar tranquilamente. Mas quando ele se chocava no núcleo, ele voltava para trás, que era o que acontecia aqui. Tudo bem? Então, ele fez o que hoje a gente chama de átomo planetário, onde existe um núcleo com cargas positivas e vários elétrons girando ao redor dele, que são as cargas negativas, certo? Então, foi muito diferente esse átomo, ele foi muito fez uma bagunça na química, porque todos os experimentos, todas as conjunturas e todas as teorias eram baseadas nesse átomo, que é o átomo de Thomson. Mas quando veio o átomo de Rutherford, explicou muitas coisas, mas também fez com que toda a ciência precisasse se modificar. Só que veio o Bohr. O Bohr, ele foi um outro estudioso que ele percebeu que não teria como ter todas essas cargas positivas em um núcleo e todas essas cargas negativas girando ao redor, porque as cargas negativas iriam ser atraídas pela positiva. E todas essas positivas unidas, elas iriam se repelir, já que os iguais se repelem, os opostos se atraem. Então, carga positiva era para estar sendo atraída pela negativa. Então, ele percebeu que, na verdade, o átomo era separado em camadas de energia e que cada elétron desse ele ia ficar girando como se fosse uma órbita nessa camada de energia e ele poderia saltar de cada camada se ele ganhasse ou perdesse energia, certo? Isso vai ter muita coisa ainda para a gente comentar sobre esse modelo do Bohr, mas, por enquanto, nessa aula de hoje, é até aqui. No próximo vídeo, a gente vai explicar bem direitinho como foi que o Bohr pensou nessa teoria e como foi que ele transformou isso em camadas de energia, tá?